Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, internautas, nossos ilustres e queridos colegas, doutores e doutoras. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, daqui a 10 dias vamos comemorar o Dia do Advogado. A pergunta é, o que temos a comemorar? Né? Direto do Rio Grande do Sul para o mundo, quando são 20 horas e 33 minutos, temos mais uma vez a nossa honrosa presença do Dr. Robson Ramos, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, do nosso querido conterrâneo, o doutor Egídio Maglia Neto, e esse intermediador que todas as segundas-feiras estamos aqui para falar um pouco da nossa ANB, trazer notícias importantes para cada um. Queremos dar uma notícia muito boa, né, que o nosso irmão, doutor Domingos da Paz, está recuperado e em casa com a graça do bom Pai de todos os povos e mundos. Estamos muito felizes, doutor Domingos, pelo seu restabelecimento, pela recuperação da sua saúde, e esperamos logo que esteja aí entre nós, com as suas valiosas contribuições da nossa causa. Queremos também registrar que essa semana, no dia 30 de julho, aconteceu na Bahia o evento, a grande e maravilhosa reunião que aconteceu lá no estado, na capital da Bahia, Salvador. E aqui vamos apresentar o evento que aconteceu lá. Aí, ó. A minha não, a minha é a minha da NB está aqui dentro. A minha está aqui, a fundação. Essa aqui é a razão nacional. Olha, doutora Léo, os doutores estão enchendo de orgulho. Isso. Tudo orgulhoso. O doutor Marcelo tirando... É Marcelo? Marcelo. O doutor Marcelo está aqui. É que eu ainda estou me familiarizando com os doutores. Né? Então, estou aqui cheio de orgulho. Faz a chamada do Wiki pelo Zap. Ótimo, verdade. Isso mesmo. Essa é o Brasil. Só para constar que esta reunião foi promovida e presidida pelo doutor Fábio Santos, e estiveram presentes nesse encontro o doutor Fábio, que obviamente Fábio de Souza, que dirigiu a reunião, a doutora a doutora Alicia Maria de Oliveira, a doutora Cacilei Andrade, que é a nossa segunda suplente, e também registrou esses momentos importantes nesse encontro. O doutor Marcelo Pereira, doutor Genivaldo Ramos, o doutor Antônio Cerqueira, doutor Rubem, doutor Jofre Caldas, nosso grande irmão lá da Bahia, o doutor Edivaldo Fernandes, grande figura, grande doutor, e a doutora Teodiana Cardoso dos Santos, conforme as fotos que eu vou apresentar agora, que deve ter sido um momento bastante descontraído, né? Muito descontraído, e que deixou feliz a todos nós, como nós podemos ver aqui, a doutora Cacilei, registrando o momento desse importante encontro na Bahia. Olha que maravilha, né? Olha só. Parabéns, Bahia. Parabéns, diretoria regional da ANB, pelo trabalho que está desenvolvendo. Isso aqui já é um outro slide, né? Então, de qualquer forma, ficamos muito felizes, né, com a manifestação e com a atuação, principalmente, da nossa ANB Bahia. E também temos mais um outro videozinho que nós vamos fazer rodar, né? Vamos ver aqui. Esse, obviamente, é sem carteira, apenas a apresentação dos presentes, também registrado pela doutora Cacilei, né? Que ela foi a protagonista aí da apresentação desse vídeo encaminhado para a diretoria nacional da ANB. Aí a doutora Cacilei. Parabéns, doutora Cacilei, pelo belo trabalho desenvolvido e encaminhado, obviamente, para a nossa ANB nacional. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. A doutora Alicia, doutor Jofre.
Hoje eu sinto que a gente avançou muito. Avançou muito no que se consegue a direção. Graças a Deus está de boa. Agora vem cá, gente. É isso. Parabéns à ANB Bahia pelo belo trabalho e pela boa administração da regional. O que achou, doutor Egídio? Ficou Belo trabalho, pessoal da Bahia, né? Alegre por ver sem dúvida, sem dúvida. Um belo trabalho está sendo desenvolvido pela ANB a nível nacional, né? Exatamente. Fiquei muito contente, fiquei muito feliz, né? Por esse andamento aí. É isso. Doutor Robson, viu só como nossa ANB Bahia está atuante? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Leonice, doutor Egídio, doutor Carlos e os nossos colegas que estão assistindo. Realmente é um prazer a gente ver que esse trabalho está realmente frutificando, está dando frutos, está crescendo, né? Eu fico muito feliz de ver como a AB está, a ANB está se expandindo, criando raízes sólidas, né? Nós já não somos mais um pequeno grupo de pessoas. Hoje somos uma entidade nacional, né? Nós temos uma representatividade realmente grande hoje em dia. É um prazer. Muito parabéns para eles. Parabéns para todos. Maravilha. Doutora Léo, viu só? Inclusive fazendo referência à doutora aí, né? Eu falei assim, eu não estava presente fisicamente, mas meu nome estava lá. Eu falei, nossa, gente, meu nome rolou nessa reunião, hein? Doutora, doutora Léo, vamos dar as boas-vindas ao doutor Fábio. Sim, aí, ó. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite a todos, doutor Carlos Finari, doutora Leonice, aos demais. Estávamos exibindo o nosso vídeo aí da reunião da Bahia. Vamos exibir novamente aí para o doutor ver e comentar um pouco o que foi o nosso trabalho lá. Olha aqui, ó. Não, meti lá no Tribunal de Justiça. Olha lá, doutora Léo, vou ficar cheio de orgulho de vocês. A senhora também é da ANB? A minha não, sim. A minha da ANB está aqui dentro. A minha está aqui, a fundação. Essa aqui é a fundação nacional. Olha, doutora Léo, os doutores estão enchendo de orgulho. Isso, Tá vendo? Tudo orgulhoso. O doutor Marcelo tirando... É Marcelo? Marcelo. O doutor Marcelo está aqui. É que eu ainda estou me familiarizando. Né? Então, estou aqui cheio de orgulho. Fazer chamada ao vivo aí. Fazer chamada ao vivo. Fazer chamada ao vivo pelo Zap. Ótimo. Verdade, é verdade. Isso mesmo. Essa é o Brasil. Chama. Ninguém diz mais nada. Não, meti lá no Tribunal de Justiça. E aí, doutor Fábio, conta um pouco mais dessa reunião para nós. Boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por participar desse nosso encontro hoje. Que bom. Feliz de estar muito feliz aqui, participar a primeira vez, né? Ao vivo, participando com vocês. Mas essa foi uma das reuniões mais importantes que nós tivemos no dia 30, que foi a respeito de estar, né, cara a cara com as pessoas que se fizeram presente nas reuniões passadas. E são um pessoal de linha de frente, e nós precisávamos tirar, nesse dia, definir, de fato, os setoriais, né? Tipo, nós estávamos organizados, mas não tínhamos definido ainda as ramificações setoriais. Então, a gente colocou cada qual no seu posto, né, de trabalho, porque é necessário nós estarmos bastante organizados para dar prosseguimento. Aqui na Bahia, que é um estado muito grande territorialmente, né, de território, nós temos atendido vários telefonemas de vários municípios da Bahia, dentre eles tem Vitória da Conquista, Feira de Santana, Itabuna, são os maiores, mas tem também outros municípios não menos importantes que têm entrado em contato para fazer
as devidas filiações. E nós estamos nessa incumbência de fazer crescer a ANB, fazer tomar conhecimento da nossa luta, nossa causa, né? Que não começou agora, vocês são protagonistas aí, está desde o início. Eu entrei no decorrer, mas procurei me apropriar de todas as informações pertinentes ao trabalho, ao foco que nós temos, né, da libertação dessa organização criminosa e a liberdade profissional, que é o que nós mais queremos, almejamos, é que todos nós possamos trabalhar livremente, como frisa a Constituição. Então, nós definimos, sim, mandamos a documentação para a ANB Nacional, para nos empossar aqueles que ainda não tinham sido empossados nos devidos setores, para assim dar prosseguimento nos interiores, porque a demanda por telefone está grande, mas nós não podíamos direcionar se nós não tivéssemos já organizado de forma correta, até porque nós tínhamos que nos apresentarmos com bastante responsabilidade, né, nesse sentido, né, aqui na Bahia. Então, nós estamos nessa incumbência de organizar mais ainda, e aí estou aguardando o retorno de vocês da Nacional, por via de documento, para que a gente dê prosseguimento. Sendo que nós já visitamos 2 possíveis locais, né, esse local que foi filmado aí é um local que a gente já tem de costume se fazer as reuniões. É um lugar bacana, centro de Salvador, a capital aqui, baiana, e bastante interessante porque ali para todo mundo, em termos de trajeto, é bom, então a gente se reúne ali para tirar as demandas, né, da ANB. Foi muito proveitoso, tanto que nós levamos dessa reunião do dia 30, 4 horas de relógio de reunião. Imagine o que nós não conversamos. Então, assim, nós sabemos do trabalho de vocês, o dia a dia, né? Eu sempre friso que... Doutor, advogado não conversa, né? Advogado não conversa. Eu sempre digo, a nossa ferramenta de trabalho é nosso diálogo, nosso poder de convencimento, de resolver as coisas por via do diálogo, né? Por via da justiça. E nós vamos alcançar, inclusive nessa causa da ANB, né? Nossa causa da ANB, né? Então, assim, todos saíram satisfeitos da reunião. Eu acho que eu vi o sorriso de todos, até porque... E nós temos o grupo, né? O grupo de direção da Direção Bahia, que nós, por nós sabemos que tem informações que nós não podemos, temos a responsabilidade de conversar entre a gente, e tem conversa que a gente tem que, no momento oportuno, passar, para que a gente sabe que em todos os lugares há a possibilidade de pessoas ouvirem e falar aquilo que não é correto. Então, nós temos esse cuidado com a nossa causa e com o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo desse tempo todo, iniciado por vocês aí. Aliás, parabéns, doutor Fábio, pelo seu talento também. O doutor foi muito elogiado pela condução da reunião. A gente recebeu aqui as notícias dizendo que teve um excelente desempenho, né? E o pessoal, todo mundo adorou o encontro. Então, parabéns, aplausos a toda a diretoria, sobretudo na sua pessoa, na condução dos trabalhos da Bahia, da ANB. Doutora Léo, quer fazer seu comentário? Quero sim, já tinha dado início, doutor Fábio, em elogiar a reunião a todos os participantes da ANB Bahia. Foi um excelente trabalho que vocês desenvolveram no sábado. Isso nos orgulha muito em saber que a ANB, a cada dia mais, ela está se expandindo mais e mais e está se tornando uma família cada dia mais forte de advogados e advogadas. E fiquei feliz que, mesmo não estando presencial lá, mas eu estava entre vocês. Infelizmente, eu não consegui atender o WhatsApp, eu estava trabalhando e o celular estava carregando, eu não vi a chamada, porque seria o maior prazer de, mais uma vez, participar, nem que fosse por minutos, dessa reunião com vocês. Vocês estão de parabéns. Lindo trabalho, lindo. Maravilha. Muito obrigado. Doutor Egídio. Como eu disse a princípio, né, é um prazer inusitado, né, ter a ANB Bahia com todo esse avanço já, com todo esse engraçamento, né, para que essas demandas sejam
adiante. Eu acho que eu fiquei muito, muito contente mesmo. E não sabia que estava tão avançado assim, estava tão avançado já nesse padrão de ter um local já para fazer as reuniões, enfim. Fiquei muito contente. Parabéns, parabéns, NB Bahia. Excelente. Nós não podemos deixar de passar o comentário importante também do Dr. Robson, né? Do pessoal da Bahia, como o pessoal do Rio de Janeiro, né? E aliás, todas do Belo Horizonte, Minas Gerais, o pessoal está realmente focado em criar essa instituição forte, firme e sólida para realmente ser uma verdadeira entidade representativa dos advogados no Brasil, já que nós temos tantos conflitos, né? Tanto de natureza jurídica quanto de natureza política, econômica, com uma outra entidade que não representa mais os advogados brasileiros. Tem folha aberta aí, está dando retorno. Tão imenso esse Brasil, né? Tão imenso. Tão imenso, com certeza. Dr. Robson. É verdade. A gente fica feliz vendo o que está acontecendo na Bahia e que serve de exemplo e modelo para todos os outros estados, né? Isso cria uma estrutura muito forte, né? Principalmente um estado como a Bahia, que tem uma história, né? A história do Brasil e a história da Bahia, elas se confundem, né? O Brasil tem muito da história do Brasil foi escrita na Bahia, né? Pelos baianos. Então, a gente tem muita esperança e muita confiança de que os baianos vão continuar honrando essa tradição de escrever a história do Brasil. Então, a gente fica muito feliz com o que aconteceu na Bahia e a gente espera que continue acontecendo em todos os estados, né? Para que a gente tenha uma estrutura bem forte, porque a nossa luta não é pequena, é uma causa muito grande. E parabéns ao povo baiano aí, que, mais uma vez, está escrevendo a história do nosso povo, né? Povo brasileiro, e a história do Brasil. A gente ainda vai ficar muito surpreso ainda com tudo que vai vir da Bahia, né? Depois do que a gente acabou vendo aí. Perfeito, doutor. O Brasil começou na Bahia, né? Do Rio de Janeiro. Assim diz a história. E do Rio Grande do Sul, doutor Egídio? Todos. Nós temos notícias, nós trazemos notícias boas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Doutor Fábio, antes de entrar no nosso embate de hoje, algum comentário que o doutor gostaria de acrescentar, adicionar? Não, eu quero ouvi-los novamente para mais um aprendizado, né? Cada dia que eu faço parte da live, eu aprendo cada dia mais, né, com vocês aí que iniciaram. Eu sempre falo assim, ó, muito me orgulho de vocês, porque vocês são tão cirúrgicos na questão que nós buscamos nessas ações judiciais. E eu confesso que eu tenho um pouco de ansiedade por conta do tempo, porque é tudo tão nítido, tão claro a respeito dos nossos direitos que não são assistidos, que me dá alguma angústia, né, em saber que tem algumas perguntas que não tive resposta ainda, que eu acho que só o tempo vai. Sei que nós estamos num caminho certo, né, não tenho dúvida disso, o caminho mais certo que nós estamos trilhando, mas, contudo, é muito duro acreditar que com tudo que nós temos, porque eu, inclusive, já pontuei isso em reunião, na reunião passada, outra hora eu falei sobre isso, lá na reunião, não foi nessa última, no dia 30, que é muito ruim estar vivendo essa situação de privação da liberdade profissional, enquanto nós temos tudo registrado por via jurídica, tudo documentado. E essa chave que não ainda girou para nos libertar, mas eu sei que está no trâmite legal, até porque nós não somos tiranos, né? Nós não estamos aqui para chegar e tirania. A gente está indo no caminho certo, da forma certa, né? Buscando os caminhos da justiça, mas eu confesso que a única coisa que me deixa angustiado é essa sensação de que estamos certos e estamos sendo massacrados, mas
Por quê? Não tem razão de estarmos vivendo ainda isso, né? Porque é como eu sempre digo, vocês foram muito, muito, muito cirúrgicos. Foram protagonistas de uma história que já está escrita. Não é que vai escrever, não. Já temos um livro pronto. E os autores disso aí, que vocês que começaram, são os atores dessa história, né? Que revelaram tudo isso. Então, assim, tenho muito orgulho e aflição por conta do tempo. Mas é uma questão da pessoa minha. Doutor Fábio, o doutor me fez lembrar de um episódio de um livro que, certa feita, uma autora aqui do Rio Grande do Sul lançou, e isso me remeteu agora, com o seu comentário, me remeteu a este livro, quando a autora do livro disse assim, ó, seja protagonista da sua própria história. E aqui nós somos protagonistas da nossa história, da minha, da sua e da nossa ANB. Ela é nossa, ela não é mais apenas de meia dúzia, como disse o doutor Robson Ramos há poucos instantes. Lá no início, quando o doutor Itacir, o doutor Emerson, né, o doutor Skalsinski, eram 4, 5 pessoas, muitos ridicularizados à época, e hoje este mar de gente que se somou, né, porque viu o fundamento jurídico, viu as garantias e direitos fundamentais violadas, viu as prerrogativas de advogados serem suplantadas por quem de direito deve colher os frutos do estudo acadêmico ao longo de 5, 6, 7 anos, e muitos com mestrado, com pós-graduação, enfim, e estão impedidos ao exercício profissional. Portanto, o doutor tem toda a razão que o tempo urge, o tempo passa e nós não podemos mais, e o tempo é a única coisa que nós não conseguimos mais recuperar, né? E por conta disso, além da luta pelo direito ao trabalho, nós temos outras ações que nós pretendemos mais adiante analisar, e pontualmente, para que aqueles que já faleceram, aqueles que não puderam trabalhar, e aqueles que tiveram o curso de direito, tendo um diploma expedido, e o diploma nada mais é do que decorar uma parede, e não fazer uso desse diploma para a qualificação do seu exercício profissional e pedir indenização, seja para o Estado, seja para a OAB, contra a OAB, mas alguém vai ter que pagar esse prejuízo todo. Pode ter certeza que nós vamos começar a trabalhar nesta seara também. Então... Oi? Eu tenho certeza que essas pessoas ainda vão pagar todo o prejuízo que causaram a milhares de pessoas. Nós fomos vilipendiados, né? Na verdade, fomos vilipendiados, né? Eu falo por mim há 20 anos, né? 20 anos de uma situação esdrúxula, né? Por conta de uma lei fraudulenta, de uma entidade criminosa, né? Submeter profissionais que concursaram, que fizeram seus cursos, concluíram, né? Tiveram dias, noites de trabalho, de estudo, e não puderam concluir, né? Não puderam trabalhar. Isso aí é um absurdo, isso aí não tem nem Carlos, a doutora Léo, Leonice conhece o doutor Helder Mário, né? O que faleceu há pouco tempo aqui na Bahia. Sim. Ele viajou para Brasília com vocês. É mais um combatente que, no momento de nós nos libertarmos, nós vamos fazer aqui na Bahia, com certeza, em memória, né, dele também, que estava junto o tempo todo. E uma semana antes dele falecer, ele tinha conversado comigo pelo telefone, nós estávamos conversando, estava planejando ele fazer parte da reunião, nós conversávamos muito durante os dias, e nós perdemos esse combatente que estava lutando ao nosso lado. É triste quando a gente fala isso, eu tenho um ressentimento, é um sofrimento, é uma luta, mas a gente passa por isso, mas é necessário, mas a vitória vai ser muito melhor, mais gostosa, e nós vamos honrar aqueles que não estão também aqui hoje conosco. Ele é um dos que vai ser honrado, seu Helder Mário. Nós conhecemos eles... Oi? Até suicídio. Advogados que se suicidaram, enfim. Temos a história, a doutora Leonice sabe muito bem a história quantas pessoas perderam a vida aí por conta de
de um trauma, né? Enfim, abalo psicológico, trauma imensurável. É um absurdo. E além disso, doutor Egídio, muitas doenças psicossomáticas, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E- Mas isso Então, está na conta, né? Isso está na está conta. na conta, sim. Exatamente. O doutor Fábio, o doutor Rodomário, ele teve, inclusive, no dia 22 e 23 de novembro de 2019, no primeiro congresso da ANB em Brasília. E ele fez um discurso irretocável, né? Ele foi com a doutora Lícia, todo o pessoal da Bahia, foi um discurso maravilhoso. Então, mesmo de forma póstuma, queremos aqui também lembrar, em memória tão rica, o nosso querido irmão que já partiu lá para o Grande Oriente, para o repouso eterno, e que lá descanse em paz, né? Que um dia vamos nos encontrar para debater o direito além das nossas fronteiras, que nós podemos imaginar. Então é isso, muito, muito bem lembrado o seu comentário, o doutor Heldomário. Doutor Robson Ramos, a nossa conversa aqui, quando começa e não para mais, né? A gente tem tantos assuntos para comentar, né? É tão rico esse tema, direito, mas também tão pobre por quem defende e sequestrou o direito. Mas hoje nós queremos fazer um termo comparativo. O que Portugal tem de diferente do Portugal de Brasil com Portugal de Portugal com relação à advocacia? Parece que Brasil buscou o que há de pior na espécie para tolir o direito das pessoas ao exercício profissional. Portugal precisa realmente dessa imunda prova, doutor? Como disse? Em Portugal, após a conclusão do curso, eles exigem esta imunda, ridícula prova? Veja, nós estamos sendo controlados por uma organização que utiliza de muita esperteza e muita malandragem. Mas entre a OAB do Brasil, a de Portugal e a de Angola, não existe lá muita diferença. A diferença é sutil, porque, na verdade, a matriz Portugal exporta a mesma técnica para suas colônias, né? Veja que o Brasil e Angola são colônias, né, de Portugal. E a OAB faz a mesma coisa até hoje. Aqui, uma das diferenças é que aqui você tem que fazer uma prova antes de ingressar, de ter o registro na OAB. Lá você faz a inscrição, mas tem que fazer um estágio, né? Um estágio probatório, onde você tem que ser aprovado também. O estágio dura 18 meses, mas você tem que passar numa prova também. Então, há uma forma de controle. Da mesma forma, na verdade, isso é uma corporação de ofício. E elas funcionam do mesmo modo, em qualquer lugar. Na França, Portugal, Angola, eles têm o mesmo sistema. Ligeiramente diferente, mas a ideia, o princípio é sempre o mesmo. Então, lá em Portugal, a pessoa tem que se inscrever, né, para fazer um estágio, e mesmo graduado, né, mesmo após a graduação, ele tem que se inscrever, faz um estágio de 18 meses, e no final vai ter que passar por uma prova. E aí é que entra a questão, né, passa uma parcela que eles querem, né? Então, o sistema é o mesmo. Mas eu observei aqui no Estatuto uma curiosidade, eu não sei se o senhor reparou, no Estatuto da OAB portuguesa, eles falam que a OAB portuguesa, a natureza jurídica deles lá, é uma associação pública profissional. É diferente daqui. Aqui é uma autarquia, certo? Agora, veja só, só que também o Estatuto incorpora a lei. Então, o que está no Estatuto é também lei. Lá, o Estatuto é parte da lei. Aqui eles dizem que o Estatuto ele está incorporado na lei. Não é como aqui que é meio
estranha, uma mistura, né? Uma coisa meio diferente. Mas o que eu queria notar é como eles importam tudo para cá, né? Tudo que acontece lá eles mandam para cá. Veja que aqui a OAB daqui se desvinculou do Poder Executivo com a extinção da autarquia. E se a gente for olhar no Código Civil, pega o Código Civil, artigo 41. Que trata das personalidades jurídicas. Isso. São pessoas jurídicas de direito público interno à União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios e as autarquias, inclusive as associações públicas. Veja que aqui já tem um golpe preparado, né? Nós ainda não temos nem definição do que sejam associações públicas, mas com certeza estão semeando o terreno para trazer a Associação Pública de Portugal para cá, né? Mas com um agravante. Veja só, aqui eles colocam que no mesmo nível, né? Essas pessoas jurídicas de direito público interno são União, Estado, Distrito Federal, territórios e municípios. Então, ele coloca esse conselho profissional no mesmo patamar que a União, que o Estado, que o território, que o município. É como se fosse um ente. Inclusive, eles falam no Estatuto da OAB que é um ente federado, federativo. Nossa, então eles querem trazer para eles um status, né, de poder estatal, como um poder público, que não existe na Constituição. Essa mudança aqui, se a gente for na Constituição, a Constituição diz que a República é formada por estados, municípios e... Pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Estado, artigo 1º. A República... Opa, o que aconteceu aqui? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá. Então, a República são estados e municípios, né? E o Distrito Federal. Aí ele acrescenta na República uma entidade que não está na Constituição, que não existe, né? Não tem nem nexo. Você colocar uma autarquia no mesmo patamar da União, ou uma associação pública nesse patamar. Então, veja que o grande problema dessa entidade está na má-fé, na intenção de dar golpes, atrás de golpes, né? A população... Como é que é? A população comum... Oi? É sempre o mesmo modus operandi, né? É a fraude, é o subterfúgio, é o que não está na lei, é sempre pelas entrelinhas, é sempre algum entendimento que eles acham que seja o melhor para a OAB, eles entendem, eles lançam a melhor medida para proteger a sociedade, no pensamento deles. É sempre o mesmo modus operandi. É criminoso. É a criação do corporativismo, né? Exatamente, é a maneira criminosa. Isso, eles aproveitam... Ao arrepio da lei. Sempre ao arrepio da lei. Isso. A população... É sempre ao arrepio da lei. Esse texto, ela não percebe o que está sendo tramado, mas existe uma trama que vai sendo aplicada passo a passo, aos poucos, sem que o povo perceba. É diferente de você chegar para a população e falar abertamente, olha, é o seguinte, eu quero criar aqui um estado paralelo e eu sou a OAB, eu quero criar um outro estado dentro do estado. Não é uma coisa honesta e aberta. Eles fazem tudo de maneira sorrateira. E nem os advogados provavelmente percebem isso. Porque muito pouco advogado já prestou atenção no que está no Código Civil ali, associação pública. Não existe isso aqui. Né? Não faz parte de nenhuma definição em nenhum artigo de lei. Mas lá na frente, eles querem transformar esses conselhos profissionais em uma associação pública no mesmo modelo do que tem em Portugal. E
Aí eles passam a ser ter um status de Estado, de município, de união. É um golpe de Estado isso daí, né? Que abusa da inocência e do desconhecimento do povo. Isso é extremamente desonesto, né? E chega a ser criminoso, né? Eles abusam, né? É criminoso. E as pessoas que deveriam defender a nação, defender o povo, defender o Estado, se calam. Juízes, promotores, procurador da República, ministro da Justiça, defensoria pública, todo tipo de advogado, né? Porque, na verdade, ministro da Justiça é advogado. O ministro do STF, do STJ, todo desembargador, todo mundo é advogado. O resto é cargo. Eles ocupam cargo, mas são advogados. E são extremamente desonestos com a população. E estão, na maioria dessas pessoas, violando a palavra que deram de proteger a Constituição, defender o país, né? Inclusive juraram, né? Juraram. Então, veja só, nós estamos nessa situação onde as pessoas que estão no topo do poder e que deveriam, né, dar o exemplo, né, de obediência à Constituição e às leis, são exatamente os piores, são exatamente os que mais violam os direitos do povo, enganam, iludem, trapaceiam, são desonestos, né? É essa situação que a gente tem. Doutor Robson, o doutor Júlio Sarilho está ali fazendo uma pergunta. Doutor Robson, por que esse sistema é implantado nesses países? Todos são colônias de Portugal. Portugal importou da França, é uma corporação de ofício que começou na França, foi para Portugal, e de Portugal vem para os países que são colônias de Portugal, Brasil e Angola, por exemplo. Se a gente pegar o Estatuto da OAB de Angola, é a mesma coisa, uma cópia do de Portugal. E o do Brasil está a caminho de se tornar igual o de Portugal. É que aqui a resistência está sendo maior. Nós temos feito resistência a esse domínio, esse controle, né? A fraude aqui já está consagrada, né? Oi? A fraude aqui já está consagrada, né? Partindo da premissa que tudo é uma ilegalidade, o estatuto fraudado. Que ninguém fez ainda nos outros países, que é... Como bem diz a doutora Léo toda hora, não tem lei de criação, não existe nada. Então, a fraude já está instalada. Só que o problema é que lá nos outros países ninguém percebeu isso. Aqui eles imaginavam que, como a população em geral não lê a lei, ninguém lê contrato, ninguém gosta de ler, né? Nem advogado, tem juiz que não lê nem a petição inicial, né? O povo não gosta de ler. E é governado por deputados que também não gostam de ler. Então, eles acharam que eles iam passar batido, fazer tudo o que eles quisessem, que ninguém iria perceber, né? Mas deram com os burros na água, porque foram mexer logo com um grupo de pessoas que começou a correr atrás, investigar, pesquisar, e aconteceu algo que eles não esperavam, né? Hoje, a credibilidade deles foi para a lama. Eles não têm mais a credibilidade que tinham antigamente. Mas se a credibilidade dessa organização OAB não tivesse sido derrubada, eles já tinham atropelado tudo, feito tudo que eles quisessem e abusado da inocência da população, né? Da boa-fé da população, que todo mundo confiava no que eles diziam. O doutor Robson, e todos os dias, eu quero, antes de falar para os nossos internautas que estão nos acompanhando, que daqui a um pouquinho nós vamos entrar num outro tema, que é a questão das assinaturas e do tratamento que iniciamos com os tribunais regionais federais, e daqui a um pouco o doutor Egídio, a doutora Leonice, vamos falar um pouco sobre isso, né, que está em curso, e vamos também trazer para conhecimento de todos o que a ANB está fazendo. Então, só para esclarecer. Mas voltando de novo a esse tema em discussão, estamos verificando diuturnamente
a derrocada da classe dos advogados. Veja, por exemplo, agora o envolvimento, que a doutora Leonice daqui a um pouco eu gostaria que comentasse, o envolvimento dos nossos colegas com o partido PCC, que para mim não é PCC, primeiro comando da capital, para mim é Partido Comunista Chinês, já há muito tempo instalado em São Paulo. Isso para mim é uma retórica, dizer primeiro comando da capital. Isso é uma forma subliminar de apresentar o Partido Comunista já em solo paulista, doutor Robson e doutora Leonice, vocês que são aí de São Paulo. Com todo o perdão que me faça crer, né? Mas ninguém é burro, ninguém é inocente, a ponto de dizer que eles já não entregaram boa parte do território brasileiro a países estrangeiros, como a China, como sei lá, Cuba, Venezuela, enfim, para criar grande pátria, né? Mas não é esse o tema, não é esse o tema que eu quero entrar aí. Eu só quero dizer como a classe dos advogados foi atingida quando ela não tem uma entidade que preserva os valores da advocacia, doutor Robson, doutor Fábio, doutora Leonice e doutor Egídio. Como é triste quando nós temos carência de uma entidade que represente os verdadeiros advogados. Só para acrescentar o que eu estava falando, para concluir, veja só, para a gente perceber que a OAB de Portugal e a daqui são tão nefastas uma quanto a outra, tão danosas uma quanto a outra. Elas têm as mesmas estratégias. Quando a gente pega o Estatuto Português no artigo 200, eles dizem que a inscrição de juristas de reconhecido, presta atenção nessa palavra, reconhecido mérito, mestres e outros doutores em direito. Ó, o caput do artigo já está falando de quê? De jurista de notório saber, né? Reconhecido mérito, né? É um doutor reconhecido. Aí, qual é o artigo, doutor? Artigo 200. Artigo 200. Se o... Ele aparece na tela aí ou não? Não, aqui não está aparecendo. Artigo 200. Se o cidadão é um jurista de mérito reconhecido, por que ele precisa passar por um exame de aptidão? Ele tem 20, 30 anos de experiência, tem um conhecimento reconhecido, né? Um mérito reconhecido. É uma pessoa de profundo saber. No entanto, ele tem que ser aprovado por um exame de aptidão. Eu não entendo essa lógica uma pessoa que tem experiência, que tem um notório saber, é um mérito reconhecido, por que ele não tem aptidão? Precisa passar por um exame de aptidão? Não basta o conhecimento que ele tem, não basta a experiência. É esse o artigo, doutor? Isso, artigo 200. A inscrição? Inscrição de juristas de reconhecido mérito, mestres e outros doutores. Isso, exato. Inclusive, ele dá alguns países que tratam dessa matéria também, né? Exatamente. Mas eu não entendo onde que entra que ele precisa passar por um exame de aptidão após ter um conhecimento profundo, experiência, tem 20 anos de experiência, deu aula em faculdade, escreveu livro. Ele precisa de um exame de aptidão para poder exercer a advocacia? É o sequestro do direito. É o sequestro do direito, doutor. Exatamente. Isso é uma corporação de ofício, né? A corporação de ofício é que tem esse propósito de restringir a concorrência, né? E acabar com o exercício, né, livre da profissão, né? A Constituição, ela diz que a profissão é liberal, o livre mercado, o livre de concorrência. Nós não podemos permitir que esse abuso aconteça. E o que a gente vê é que não é só o Estatuto brasileiro. O de Portugal também, o de Angola também, todas as colônias. E o que é isso daí? Isso é corporação de ofício, uma coisa que é proibida pela própria Constituição desde 1824, no Brasil. E fora do Brasil já é proibido desde 1789. Então, são esses absurdos que vinham acontecendo há várias décadas e séculos até, sem que ninguém percebesse, ninguém levantou essa lebre, ninguém pôs a mão nesse vespeiro.
nós conseguimos fazer isso, né? E estamos revelando para o grande público, né, o que realmente está acontecendo, algo que eles nunca imaginaram que fosse acontecer, né? Então, esse é o grande mérito da ANB. A ANB realmente descobriu, né, tirou a máscara, né, desse movimento, que é a OAB. OAB é uma organização que quer criar dentro do território uma espécie de poder paralelo, né, onde eles não são eleitos por ninguém, podem fazer leis, criar impostos, e fazer tudo como se eles fossem um governo tirânico, que ninguém elegeu, mas que tinham como suporte a confiança das pessoas. As pessoas confiavam neles, o que eles dissessem, todo mundo acreditava. E isso acabou. Então, esse é o grande mérito das pessoas que participaram desse movimento. Perfeito. A diferença em relação a uma situação normal, para finalizar, é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, advogado é um profissional comum, como qualquer outro. Aqui, eles dizem que o advogado é essencial à justiça, que ele tem um mundo público, eles hipervalorizam a situação de ser advogado, quando, na verdade, é uma profissão como outra qualquer. E é assim que tem que ser visto, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não existe OAB. Lá é uma entidade privada. Aqui, a OAB quer ter status de Estado, poder estatal, quando, na verdade, tinha que ser uma associação comum, como a dos empresários, dos contadores, uma coisa... Na verdade, ela não quer ter, ela tem. Oi? Na verdade, ela não é que queira ter, ela tem, porque se for ver bem, ela ganhou tanta hegemonia nesse sentido, né, por vias que ela parece um quinto poder, né? Exato, mas aí é que está, doutor. Ela tinha o poder do convencimento, ela tinha o poder da narrativa, e tudo que eles diziam era considerado verdade e ninguém contestava. O que nós fizemos foi quebrar esse monopólio da narrativa, né? Doutor Robson, dá para ver na tela aí o compartilhamento, o que é a aba e o que é a OAB? Dá para ver ou não? Alô? Oi? Preciso de lupa para ler, não dá para ver. Dá para ver que está aí, mas não dá para ler. Ah, tá bem. O colega da print e ampliar. Tá, não, é só... Oi? Muito diminuto, né? Ele tem um compartilhamento, esse boletim. O doutor Robson está com o microfone fechado. Desligado. Não. Ah, tá. Eu estou falando aqui... então vamos agora lá. Sim. Eu tenho esse arquivo aqui, ó. Nos Estados Unidos, não existe fundamentação jurídica. Aqui tem a lei, né? 8.906. Lá é uma associação privada. Essa é a diferença, né? Em Portugal também existe uma lei. Então, é uma lei que dá um status para essa organização como se fosse um poder público, quando, na verdade, é uma entidade privada. Tem que ser vista como uma entidade privada num sistema liberal. E é uma profissão como outra qualquer. A natureza jurídica no Brasil é de autarquia. Só que, na verdade, aqui, e nos Estados Unidos, é uma associação privada. Essa ideia de autarquia tem que ser revista. Na filosofia, autarquia não é só isso que uma entidade criada pelo Estado e que presta um serviço típico, público típico, né? Não é bem isso. Na filosofia, a autarquia é uma entidade que não depende de ninguém. Ele faz aqui, ele se autogoverna e não se submete ao poder de ninguém. Essa é a verdadeira definição
de autarquia, né? A autarquia é um poder que não depende, não se submete a nenhum outro poder. Um país que seja uma autarquia é um país que não depende de nenhum outro país para viver. Ele produz tudo o que precisa e não precisa importar nada de ninguém. Então, ele não tem dependência externa. A autarquia é isso, e o que eles querem criar é exatamente isso, uma forma de poder independente, autônomo, como se fosse um Estado dentro do Estado. Essa é a ideia deles, esse é o plano real deles, né? Doutor, vamos ser um pouco mais pragmático agora. Vamos analisar a coisa por um ângulo mais temático e mais político, porque sabemos que, do ponto de vista jurídico, nós esbarramos em algumas muralhas aí que se ergueram, né, para que essa categoria que não se submete a essa ridícula prova, né, para passar para o outro lado e poder exercer a atividade da advocacia. Quando o presidente da República, antes ainda na condição de deputado federal, ele foi um tenaz combatente da OAB e do seu exame de ordem. Depois, como candidato a presidente da República, lá em 30 de abril de 2014, provocado pela ANB, em 26 de março de 2014, ele subiu lá no palco da Câmara Federal, no grande expediente, e disse ao presidente da mesa da Câmara que ele estaria colocando o nome dele à disposição do partido para concorrer à presidência da República, para promover, entre tantas, as seguintes situações graves que estavam vigindo no Brasil, entre elas o item 6, o 7, não me falha a memória. Não pode, somos contra o exame de ordem, não pode o bacharel em direito estudar 5 anos, blá, 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 aquela coisa que todos nós já conhecemos. Pois o presidente, hoje é o presidente da República. Ele teve 2 anos de fogo cruzado, alvo do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, da Procuradoria, da Câmara Federal, entre tantos outros problemas. Quer dizer, tiraram dele o chão para governar. Afinal de contas, ainda existe possibilidade do próprio presidente, através de sua influência, convencer a Câmara para que isso seja alterado? A Câmara é um problema que nós temos, porque tem muita gente ali que não tem conhecimento. Uma grande parcela dos deputados não sabe o que está fazendo ali. E uma minoria de advogados está realmente governando tudo. Eles têm o controle de tudo. Eles que são os autores da narrativa oficial, né? Então, esse é o grande problema. O problema nosso, né, está em modificar o controle da narrativa. O presidente, ele é mal orientado. Ele é orientado por pessoas que falam aquilo que eles aprenderam na escola. Eles não interpretam a lei de acordo com o modo que realmente eles deveriam. O presidente, por exemplo, será que ele depende do Congresso para modificar, por exemplo, a própria lei 8.906? Não, ele tem decreto. Ele pode fazer isso por decreto. Ele tem meios, né, legais para fazer isso diretamente. Ele não depende. O que está acontecendo é que na narrativa, né, dessas pessoas, algumas por má fé, outras por ignorância, que eu também acho que tem muita gente que peca pela má informação, que ele foi mal formado, né, um advogado que não estuda, ele segue, né, os dogmas que passaram para eles. Então, o decreto do presidente, ele pode acabar com o exame, se a hora que ele quiser. Então, mas ele foi convencido de que decreto é inferior à lei, que decreto não modifica a lei, quando não é verdade isso, né? Uhum. Eu até já expliquei que não existe hierarquia entre decreto e lei. E expliquei também que essa informação falsa que se tem vem do parlamentarismo, onde o primeiro-ministro não é eleito pelo povo. Então,
as pessoas lá no parlamentarismo acham que o decreto é inferior porque ele não tem o respaldo, né, a representatividade do voto popular. Não é o nosso caso. No nosso caso, o presidente, ele tem o voto do povo, ele tem mais representatividade do que um deputado ou um senador. Quando a gente fala de deputado e representatividade, a gente tem que lembrar que a maioria dos deputados é eleita pelo partido, nem voto suficiente para ser eleito ele teve. Então, que representatividade esse deputado tem? Outros ocupam o cargo de deputado porque o titular sai para ocupar uma pasta, algum outro cargo, e ele, que também não teve votos, assume o cargo de deputado. Qual é a representatividade dessas pessoas? Quando se fala em representatividade, o presidente teve 50, 60 milhões de votos e o deputado mais votado tem 2 milhões. Quem tem mais representatividade? O deputado, que teve 2 milhões, ou aquele deputado que nem teve voto suficiente para ser eleito, ou o presidente que foi eleito por pessoas de todos os estados, enquanto o deputado é eleito por um grupo pequeno de pessoas do estado dele, né? Então, Doutor Robson, me permite apenas uma pequena interrupção, doutor Fábio, doutora Leonice, doutor Egídio. Eu estou recebendo aqui agora de uma informação que tem um internauta, e eu não sei, eu não vou declinar o nome dele, né? Porque está nos comentários aqui. Ele disse o seguinte, numa das postagens: advogado é quem está aprovado na OAB, o resto é falácia. Advogado sem matrícula é crime. Estamos de olho, disse ele. Eu tenho pena de um sujeito desse, doutor Robson, doutor Egídio, doutor Fábio, doutora Leonice. Digno de eu tenho pena. É digno de pena. É digno de pena. Oi? Eu não sei o nome do doutor, porque eu não estava acompanhando aqui o comentário. Mas eu só vou dizer, ele é digno não, de... eu não vou dizer o nome dele, não. Não vou dizer o nome dele, não. Deixa ele, doutor Carlos. Esse assunto já está superado. Esse daí é o típico... Esse é um assunto superado. Essa é uma pessoa desinformada. É o típico do advogado... Não dê pérolas aos porcos. Burrinho. É o tipo do advogado, anda burrinho, que ele não aprendeu, ele não sabe nem o que quer dizer um provimento, que está lá naquele estatuto daquela lei aí que está sobre, que não foi votada, que tem uma falsificação de assinatura, que lá que diz assim, que o exame foi regulamentado em provimento. Meu amigo, vai estudar direito administrativo que você faltou nessa aula. E outra coisa, crime, onde é que está tipificado o crime por exercício ilegal de profissão da advocacia? Esse doutorzinho que poderia nos dar uma aula, se ele pudesse trazer para a gente onde é que está o crime previsto no tipo penal. No tipo do crime, onde que está... Tirar pérolas nos porcos, exatamente. Não dê pérolas aos porcos, eles não sabem o que vão fazer com elas. Não sabem. Então, lamentavelmente, nós temos problemas muito sérios com essa formação acadêmica. Carlos, espera aí um pouquinho. Fala para esse doutor se ele sabe o que é o fruto da árvore envenenada. Esse pedaço de plástico que ele tem na mão é o fruto da árvore envenenada. Daqui um pouco ele não vai querer mais comer abacaxi pensando que é isso. É o fruto da árvore envenenada. Essa carteira dele é o fruto da árvore envenenada. Eu sei, daqui um pouco ele não vai querer mais comer abacaxi pensando que é isso. É isso que eu estou querendo dizer. Pois é, o grande problema que nós temos hoje é exatamente combater essas falsas narrativas, né? Durante séculos, eles pregaram falsos argumentos falaciosos. A ideia de que a qualidade do ensino é ruim começou lá no Império. Na época do Império, nós temos documentos, né? Transcritos do Senado da época, onde eles já alegavam que a qualidade do ensino era ruim e que existiam
uma quantidade gigantesca de advogados, suficiente para abastecer 10 países. Isso em 1840, quando as faculdades ainda tinham sido recém-criadas. Então, esse argumento é um argumento falacioso, que já é antigo e ultrapassado. Mas eles sustentaram isso por muito tempo. Só que hoje em dia já está tudo revelado. Esse argumento não cola mais. A ideia de que advogado é só quem tem inscrição na OAB também é outro argumento falso, porque os advogados já existiam há mais de 100 anos, isso no Brasil só. Há mais de 100 anos, antes da criação da OAB, já existiam advogados. Então, são argumentos falaciosos, né? Doutor Robson, eles vão ter que mudar a Bíblia também, porque na Bíblia fala em 6 ocasiões em que Jesus Cristo era o advogado. Exatamente. Gente, é hilário, é hilário. Os argumentos que eles utilizam são todos falsos. O outro argumento que eles utilizam... Capciosos. Eu vou adiante, eu chamo de capciosos. Eu vou adiante. Essas pessoas, se faz necessário existir, isso é um propelente para que a gente continue na nossa caminhada. Ele é um desesperado porque construiu castelo em cima de areia movediça. E nós estamos construindo no direito e na justiça em rocha, porque nós estamos baseados na lei, no que está escrito, no que é legal. Eu entendo até o desespero deles quando eles falam esses comentários. Essas falácias assim me dá cada vez mais ânimo de lutar e trabalhar cada vez mais. Embora nós não precisamos provar nada para ninguém, porque já está aí, já existe. Todos os materiais, documentos, e já provam por si só o que nós estamos falando. Que refutam todos os argumentos falaciosos que eles usam há séculos, né? Então, eles têm que ser mais criativos, criar alguma falácia nova, porque essas que eles usam há séculos já foram derrubadas, né? Mas acho que esse cidadão, a gente não tem que dar muita importância para eles. E temos Dr. Robson, o doutor consegue ler a tela aí? Doutor Moraes é funcionário da OAB, ele tem remuneração da OAB, ele falou que tem que ter matrícula. Esse é o cidadão que falou. Pois é uma pessoa que... Deixa eu só explicar. Um outro detalhe. A profissão de advogado se adquire na faculdade. A única finalidade de um conselho fiscalizador da profissão é fiscalizar o exercício dela, e não o de criar a profissão. Você só cria um órgão para fiscalizar uma atividade se aquela atividade já existe. Então, a atividade tem que ser anterior à criação do órgão que vai fiscalizá-la. Não se cria primeiro um órgão para fiscalizar uma profissão que não existe. Então, não faz nenhum sentido achar que só é advogado quem tem registro nessa entidade. Poderia-se acreditar, né, que, se ela fosse uma entidade honesta, que para exercer a atividade seria necessária uma inscrição no conselho. Aí faria sentido, né? Porque a pessoa teria que ter inscrição para exercer a atividade, mas não para ter a profissão. Para ter a profissão, você tem que ter o curso universitário. Só isso, né? Então, modus operandi, eu chamo de modus operandi mesmo, porque é criminoso. Eles repetem 1000 vezes uma inverdade até que ela se torne realidade. Isso é o princípio durante os anos. Isso é o princípio de Goebbels. Exato. Repetiram essa falácia, esse crime, esses jargões, até que se tornassem verdade. Né? E foram repassando dentro dos bancos da universidade, dentro das faculdades, e os jovens, né, estão ali para serem formados, né? Foram absorvendo. Agora, nos Estados Unidos, doutor, nos Estados Unidos, o cidadão faz a faculdade e ele sequer precisa ter inscrição na aba, na OAB de lá. Ele se inscreve se quiser, porque ele é um profissional, está habilitado a exercer a profissão e acabou.
Ele nem precisa, né? Então, se isso fosse uma verdade universal, né, isso teria que acontecer no mundo inteiro, né? A água ferve a 100 graus ao nível do mar, não importa em qual país. Isso é uma verdade universal. Ninguém vai mudar isso. A água vai ferver sempre a 100 graus ao nível do mar, seja lá qual país que o senhor esteja falando. Isso é uma verdade. Agora, quando a gente tem uma verdade que não vale para todos os países, ela é uma verdade falsa. É um sofisma, né? Ela pega uma verdade distorcida, acompanhada para enganar muitos, né? Ele fala sofisma. E conclui da forma como ele quer. Isso aí. Pega uma premissa equivocada e conclui da forma como eles bem entendem. Ele interpreta. Eles estavam acostumados a fazer isso há séculos. Só que agora eles encontraram uma barreira, né? E eles estão tão desesperados que eles ficam colocando gente aqui para infiltrada, né? Para tentar. E aí eu fico. Dr. Robson, Dr. Fábio. É a verdade nua e crua, né, doutora Léo? Doutor Fábio. A forma da verdade nua e crua. Na hora que eu começar, eu não vou parar. Doutor Fábio, doutor Gide, doutora Léo, doutor Robson. Na verdade, o que essa gente tanto se preocupa com a ANB, né? Por que será que eles estão tão preocupados com a gente? Que, pelo amor de Deus, vai procurar turma onde tu tem ambiente, mas não vem aqui encher a paciência com mentiras, né? Doutor Robson. Incomoda, né, doutor? Incomoda. Doutor Robson, eu quero convidá-lo para nós atacarmos essa questão, já que o doutor Moraizinho, que está aí fazendo essa vigilância em cima das nossas lives, né? Nós vamos fazer o seguinte, na próxima live nós vamos fazer um tema assim, bacharel em direito é advogado ou não é advogado? Vamos fazer isso, doutor? Gente, é Moraes o nome dele? Moraes, doutora. E será que ele é filhotinho? Sei. Deve ser filhotinho. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? O que é isso? Terrível. Terrível. Então, doutor Robson, fica o desafio. Se o doutor Fábio quiser participar desse debate, será muito bem-vindo. O doutor Léo também, como de praxe, está sempre aí entre a gente. Doutor Egídio, nosso tempo já se esgotou. Mas eu gostaria muito... quando o tema é bom, não adianta, né? Eu gostaria muito que o doutor nos trouxesse o resultado do seu contato com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região no tocante à questão da parceria da 185, da resolução 185 do CNJ para assinatura digital e o peticionamento em juízo. Como foi o seu encontro, com o seu contato? Quarta-feira passada, diligenciamos até o TRF4, né? Fui muito bem recebido, gostaria de explanar isso, deixar bem latente para todos os associados e filiados da ANB. Fui extremamente muito bem recebido pelos serventuários do tribunal, me receberam normalmente, muito bem. Já tem conhecimento, inclusive, da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, tem conhecimento, conhece, só não conheciam a carteira, tomaram conhecimento. Que maravilha. Fui conduzido até o local onde nós deveríamos ingressar com um sistema mais simples do que todo mundo pensava, é muito simples, é um sistema, é um procedimento meramente administrativo, tá? Que eu posso adiantar até agora, é um procedimento administrativo, né, que vai tramitar normalmente dentro dos anais do tribunal. Tá? Já temos aqui como proceder isso. É claro que isso aí vai ficar a critério também do peticionamento, vai ficar a critério da diretoria nacional, doutora Léo, doutor Carlos, que vão proceder nesse sentido. Mas eu gostaria de trazer essa notícia de que é muito simples e estão receptivos, sem problema nenhum. Todo o ato que for oriundo das petições vão proceder normalmente, né? Claro que se vai até a conclusão vai ao presidente do Tribunal Regional Federal, né? Por óbvio, né? Parecer final é dele, né? E
Aí eu não sei também se vai haver a questão da judicialização. Eu acredito que não. Né? Só os procedimentos, claro, que vão, né, vão tramitar dentro da normalidade lá. Não é assim tão rápido, mas é normal, um procedimento normal. Inclusive, perguntado, mas é da Ordem dos Advogados do Brasil? Não. Antes, ao contrário. Exatamente como determina a resolução número 85, ainda ali em frente, poderão firmar convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil e outras associações. E ele ainda frisou que é o seu caso, que é o caso de vocês. Sim, exatamente. Esse ok, sem problema nenhum. Vamos cumprir a lei como tem que ser feito. Esse que maravilha, doutor. Que notícia alvissareira. Tranquilo, sem problema nenhum. Vamos rezar agora, né, para que dê tudo certo, né? Que até então, né, viemos colhendo os frutos, né? Isso não foi do nada, não foi do além. Isso aí a gente vem trabalhando nesse sentido aí, doutora Léo, doutor Carlos, né? Isso. Eu apenas dei um encaminhamento, né? O doutor... Tenho fé. Ótimo. O doutor Edson já temos Leles... canais próprios. Ótimo. O doutor já Edson temos Leles... canais próprios para que estejam de Minas, certo, né? Isso. O doutor Edson de Minas também está aguardando resposta. A doutora Leonice também gostaria que a doutora falasse logo em seguida do doutor Egídio, como foi o contato aí com o TRF3, né? TRF4, então é isso, doutor Egídio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Os três estados. Né? Certo. Queres acrescentar mais algum detalhe, doutor Egídio? Então, estão receptivos. Essa é a notícia que eu trago. Maravilha. Não, acho que estão receptivos, né? Estão receptivos e é isso aí. É tramitar normalmente ali os nossos pedidos, né? Certo. Maravilha. Doutora Leonice. Não foi muito diferente, TRF3 também muito bem recepcionada, já fui direcionada à parte mesmo da presidência, e tocar o procedimento que foi passado, e esse procedimento ele vai seguir toda pela ANB Nacional, com tudo que foi requisitado, e também sem problemas nenhum com o convênio de cooperação, e estamos aguardando também o Rio de Janeiro também, pelo que eu sei, também sem problema nenhum, também foi os mesmos procedimentos que foram passados, orientados, que eles não estão hoje aqui, né, mas a informação que eu tenho é essa, e até sexta-feira eu acredito que nós vamos ter, assim, uma posição dos demais presidentes das regionais também, e a partir da semana que vem eu acredito que nós já vamos começar a seguir os procedimentos que foram passados, né, doutor Carlos? Mas, certo, assim, obrigado. Estamos sendo muito bem recepcionados pelos TRFs, né, e vamos aguardar, claro, que vai ser a posição dos presidentes de cada TRFs, né, mas sim, estamos sendo muito bem recepcionados, sim. E só para alertar, uma vez que tivermos essa autorização, não existe aquela questão, mas você não pode peticionar ou não pode advogar. Pode. Lá na resolução está escrito outras associações representativas de advogados. Se ela estiver autorizada, é porque nós somos advogados. Aí não tem como você só peticionar e não advogar, né? E já que a Lei 12.605 nos outorga o título de advogados... É uma outra questão também que depois, mais aí para frente, nós vamos também estar trazendo informações a respeito. Calma, isso aí. Vamos com calma, vamos com calma, que tem muita coisa acontecendo, né, doutor Fábio? Tem muita coisa. Deixa eu só dizer aqui, doutor Carlos, hoje vocês, olha, 1, 2, 3, 4, é uma quadrilha, não deixaram eu falar. Mas tudo bem, na próxima Vai lá, doutora. Doutora. Quando um é um bando, é uma quadrilha. Tá difícil. Tá difícil. Eu só quero dizer assim, olha,
Coloca a tarjetinha aí, doutor Carlos, que eu vi um doutor aí pedindo o procedimento para eu passar para ele como ele se filiar, se associar. Tá? Coloca a tarjetinha aí com o número do telefone para que eles possam entrar em contato e passar o procedimento. Lembre-se sempre de uma coisa. Ninguém atinge aqueles que não estão incomodando. Esse doutor Moraes chegou aqui, como muitos chegam também através da live, até do doutor Maurício, que eu sempre dou uma palavrinha, participo lá rapidinho, mas eu faço, tá? Conosco é a mesma coisa. Quando você não incomoda, eles não vão te procurar. Se ele chegou até aqui, é porque está incomodando. Lembre-se, profissão não tem marca e patente, não é de sigla alguma. É livre o direito de se associar-se ou não. Infelizmente, fizeram uma doutrinação acadêmica, eu falo por mim, porque eu também fui doutrinada nessa cadeira, que para eu ser advogada, eu precisaria passar por esse crivo desse caça-níquel, que foi regulamentado em provimento, até descobrir o que é um provimento. Nós estudamos, mas acabamos nos esquecendo. E, de repente, começamos a tirar as ventas dos olhos e começamos a enxergar a realidade nua e crua. A verdade, a mentira, ela é tão maçante ali que você faz dela, de repente, uma verdade. Você acredita que aquilo é verdade, mas quando você descobre a verdade, você não tem vergonha de mover montanhas e buscar a justiça. Então, quando o direito ele estiver ausente da forma que está sendo perante nós desde 94, busque a justiça. Não se humilhe, não se submeta a dar continuidade no crime. Porque isto que eles estão fazendo desde 94 é crime. E eu vou mais além, eu sempre coloquei aqui, não vou generalizar, mas que nós temos muitos desembargadores, juízes, promotores, os ministros, né, de várias largas aí décadas, tá, que eu falo assim que Rui Barbosa deve estar se estrebuchando no caixão, virando de lá para cá, e esse Nelson Jobim, com todas essas falácias, essas imundícies que eles fizeram, que muitos perderam as suas vidas, destruíram famílias e famílias, mas tudo tem um preço. Pode não ter na lei dos homens, mas nas leis de Deus não vai ficar impune. A vitória é nossa, nós temos que nos unir e buscar os nossos direitos. Não vou esticar, porque a live já está terminando, mas na próxima eu desconto todo esse tempo. Beijo, coração. Tá bom. Para finalizar, para a sua despedida, doutor Fábio. Microfone fechado. Rapidamente, só pegar um trecho da doutora Leonice, é que aqui na Bahia, vários desembargadores foram afastados por Hilário de Terra e Vinícius de Centina, né? Com certeza o Rui Barbosa dá... Então, assim, não diz o caráter, a profissão, essa provinha mesmo que a ordem faz para adquirir recursos financeiros é uma vergonha, né? Então, vamos continuar lutando. Uma coisa, meu amigo, me diz uma coisa. Se isso daí, ela realmente, mostrasse a competência de cada advogado, aqueles inscritos até 1994 são todos sem competência. Nós não teríamos juízes, delegados, promotores nos aprovando nas cadeiras acadêmicas, eles são todos incompetentes porque criaram um exército de incompetentes. Aqueles que estão lá em cima são todos incompetentes, porém têm as suas inscrições dentro dessa instituição, na qual eles defendem para manter o crime. Sui generis não existe, só existe na criação daquela corte lá e daquele julgamento de 2011. É a coluna do meio. Me prova que existe isso. Me prova que existe uma lei de exame. Me prova a existência dessa entidade. Então, eu não preciso viver no mundo da fantasia para dizer você é, você não é. O advogado, se ele fosse realmente essa prova, avaliasse, alguns não teria tantos, mas tantos envolvidos nos crimes mais bárbaros que nós presenciamos todos os dias. Doutora Léo, gostei da doutora Luciana Louveira.
Cadeia vai ser para esses que são advogados ligados a uma organização criminosa. Aí ela dá uma risada. Parabéns, doutora. Lúcida visão. Doutor Fábio, é isso então. Certamente a carteira da OAB me traz uma vergonha, né? Porque ela existe e não era para existir, né? De forma fraudulenta ela existe, vamos dizer assim. Mas a nossa luta muito me orgulha, né? Eu me sinto contemplado em lutar, né? E nunca desistir. Isso aí. Doutor Robson, para as suas considerações. Eu acho que hoje foi uma live muito produtiva. Expusemos novamente verdades que não podem ser abafadas nem esquecidas, né? Nós temos que estar sempre repetindo para que aqueles que já sabem refresquem a memória e para os que ainda não sabem, fiquem sabendo que todos esses argumentos falaciosos que usam para a prática de crime, que, na verdade, o que eles estão fazendo é um crime. E esses argumentos falaciosos já foram desconstruídos, já foram refutados. Nós temos vários artigos aqui que refutam esses argumentos. E nós temos que estar, com frequência, renovando, né, para que todos possam acompanhar e entender por que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, qual é a utilidade da gente gastar aqui uma vez por semana, na live, né, uma vez por semana na live, falando sobre esses assuntos e várias horas da semana fazendo pesquisas e textos a respeito disso tudo que a gente está fazendo, né? E o doutor Schneider, a doutora Leonice e outros colegas que fazem muitas viagens, né? Então, tudo isso não é em vão. Nós temos uma causa e as pessoas têm que tomar conhecimento de qual é essa causa e que essa causa não é exclusivamente dos bacharéis, nem dos advogados, nem de um grupo pequeno de pessoas. Nós estamos numa causa muito maior, é uma causa que interessa a toda a sociedade. Perfeito. E perfeito. É esse o nosso objetivo aqui. Maravilha. Boa noite a todos. Até a próxima ocasião. Na próxima, vai te preparando, doutor. Bacharel de Direito. É ou não é advogado? Vai te preparando. Tem um texto sobre isso, doutor. Já sei, por isso que eles vão botar ele. Doutor Egídio, as suas considerações e já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço imensamente a todos os colegas, ratifico a posição de todos os colegas dessa mesa, né? Quero dizer que o ensejo é maravilhoso, os caminhos estão traçados, estamos no caminho certo, tenho certeza que com Deus e com a justiça do nosso lado, o nosso caminho está traçado. Nós vamos conseguir o nosso intuito, tá? E tenho certeza, em breve vamos estar peticionando, vamos estar trabalhando junto ao nosso sonho aí, que é de advogar e promover a justiça como determina a nossa formação. Não tenho a menor dúvida disso. Então, é um alento que eu deixo, é uma visão de esclarecedora de que vamos à frente, vamos conseguir, sim. Uma boa noite a todos. Ok. Fiquem com Deus. Tá certo. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação. Foi muito produtiva e parabéns mais uma vez pela reunião, de toda a tua equipe aí, a doutora Alicia, a doutora Teodiana, enfim, o doutor Marcelo, enfim, todos. Eu não quero o doutor Jofre Caldas, não quero cometer injustiças aqui, mas todos estão de parabéns. Que Deus os abençoe aí na Bahia. Doutora Leonice, para as suas considerações. Eu vou desculpar vocês hoje, mas a semana que vem eu desconto o tempo. Deixa eu só dizer. Eu estou concluindo a remessa aqui das carteiras de identidade associativas, né? Associativas, bem claro, e de alguns portas-documentos, que é do lote 7 e 8, que chegaram. Eu pretendo ver se até amanhã, à tarde, eu coloque no correio. Estou fazendo o resto dos procedimentos necessários. Tá? E lembrando a todos, coloque sempre a justiça. Foi esse o juramento que nós fizemos.
eu quero mandar, assim, um forte abraço a todas as regionais. Um forte abraço a essa regional maravilhosa da Bahia, esses baianos maravilhosos, que logo, logo, qualquer dia desses, eu vou cair aí no meio. Já avisei, doutora Carcilei. Lá, Rio de Janeiro, em todos os estados, ó, se sentem totalmente abraçado. E vou me abraçar também, porque eu também estou aqui em São Paulo, né? Também mereço. Ó, beijo, que Deus abençoe as semanas de todos. E vamos continuar, porque a vitória é nossa. É nossa. Sempre Maravilha. coloque isso. A justiça tem que prevalecer, não importe o quanto demore. Nós estamos chegando no final do funil. Estamos chegando no finalzinho dele. Ele está muito próximo. E nós vamos erguer essa taça da vitória unidos. Unidos. Isso aí. Maravilha, doutora Léo, doutor Fábio, doutor Robson Ramos, doutor Egide, muito obrigado pela participação desse painel maravilhoso que foi ao ar hoje, nesta maravilhosa live da ANB, nesse dia 1º de agosto de 2022. Aos nossos queridos internautas, muito boa noite, um grande abraço aos doutores e doutoras. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live, se Deus assim quiser. Deus os acompanhe durante uma semana abençoada, cheia de luz e cheia de paz. Muito boa noite, um grande abraço e obrigado a todos.